Oi, gente. Na aula de hoje nós vamos ver um algoritmo muito legal que é muito utilizado para resolver vários problemas de otimização. Então, o que é esse algoritmo? O nome desse algoritmo é vizinho mais próximo. E ele é feito a partir de um conceito bem simples. Digamos que eu sou uma empresa que faz entregas e eu tenho vários clientes para os quais eu preciso realizar essas entregas. Eles estão espalhados pela cidade. Então, estou fazendo aqui vários pontos que vão representar meus clientes. E o meu entregador, obviamente, vai precisar sair de um ponto de origem. Então, esse ponto de origem pode ser o depósito da minha empresa ou qualquer coisa similar. A ideia desse algoritmo é encontrar um caminho que passe por todos os pontos, de forma a diminuir o tanto que a gente puder o tempo de entrega total. Então, como é que esse algoritmo faz isso? Ele se baseia no princípio do vizinho mais próximo. Então, o que ele faz? Primeiro, como o meu entregador está saindo da origem, eu calculo a distância da origem para todos os demais pontos. Então, vou calcular as distâncias, ou pode ser o tempo percorrido. A ideia aqui é que a gente precisa calcular um custo diferente para cada um desses pontos. Então, pode ser distância, pode ser tempo, pode ser custo mesmo de gasolina, ou qualquer coisa do tipo. O que vai acontecer? Eu sempre vou preferir caminhos que tenham o menor custo possível. Ou seja, eu vou olhar aqui e digamos que esse caminho aqui tenha custo 1, esse caminho aqui tenha custo 2, esse caminho aqui custo 4, esse aqui custo 5, esse aqui custo 6 e esse aqui custo 3. De todas essas opções, o caminho que tem custo 1 é a menor. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar primeiro esse caminho aqui. Então, vou do meu depósito para esse ponto. E é o que vai acontecer agora. Agora eu vou fazer o mesmo processo. Vou calcular a distância desse ponto para todos os outros pontos. E é o que vai acontecer. Eu vou escolher novamente o caminho que tiver o menor custo. Digamos que seja esse caminho aqui. E aí eu vou repetir esse processo até chegar o momento em que eu tiver visitado todos os meus clientes. Então, digamos que aqui seja esse caminho. Desse ponto aqui, como tem dois muito perto, a gente pode, por exemplo, falar que seria esse daqui. Depois, como só falta dois pontos, a gente vai só calcular mais uma vez. A gente chegaria à conclusão que, por exemplo, talvez esse aqui fosse o menor. E aí no final, como só sobrou um ponto, a gente viria desse ponto para esse. Então, feito isso, o que a gente faria em seguida? A gente simplesmente falaria para o nosso entregador a ordem dos pontos que ele teria que ir. Então, digamos que esse meu ponto aqui fosse 1, esse ponto aqui fosse o ponto de índice 2, esse aqui o ponto de índice 3, esse aqui o de índice 5, esse aqui o de índice 4 e esse aqui o de índice 6. Esses índices aqui, na verdade, só estão representando, no caso, a ordem com a qual eles foram cadastrados. Não representa nada mais do que isso. Então, o que eu vou fazer? Eu falo para o meu entregador simplesmente, olha, o primeiro ponto que tem que ir é o ponto 1, o segundo é o 3, o terceiro é o 5, o quarto é o 6, o quinto ponto é o 4 e o último ponto é o 2 nessa ordem. A gente pode, inclusive, falar que depois do 2 ele volta para a origem, que seria o nosso ponto zero, né? Mas a gente também não precisa fazer isso se a gente não quiser, porque é implícito que ele vai voltar para a origem depois. Então, essa é mais ou menos a ideia do algoritmo. Agora, o seguinte. Agora, antes da gente ir para a parte que a gente vai realmente programar, a gente precisa entender como funciona essa lógica usando elementos de programação. Então, vou apagar aqui para a gente ter um pouco mais de espaço. O que a gente precisa fazer em primeiro lugar? A gente precisa ter um conjunto de pontos. O primeiro ponto do nosso conjunto
vou falar que aqui é o ponto de índice zero, geralmente é a nossa origem, certo? E aí, a partir desse ponto, nós vamos ter os próximos. O ponto 1, ponto 2, ponto 3 e o ponto 4. Eu vou usar só 5 pontos de exemplo aqui. Então, o que acontece? O ponto zero e todos os outros pontos, eles têm as suas coordenadas x e y. E aqui é importante frisar, gente, que eu vou usar para esse exemplo o conceito de distância como forma de medir o custo de ir para um ponto para outro. Se você, por exemplo, estivesse usando, ao invés de calcular a distância você mesmo, estivesse usando, por exemplo, o Google Maps para calcular o tempo, aí você poderia, ao invés disso aqui, ir direto para a matriz, que a gente vai fazer mais tarde, e colocar simplesmente os tempos de viagem, ok? Então, o que vai acontecer? Cada ponto desse vai ter uma coordenada x e y. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o que a gente chama matriz de distância, uma matriz contendo todos os custos. Então, o que nós vamos fazer para montar ela? Ela é uma matriz de duas dimensões e as linhas e as colunas dessa matriz são os nossos pontos. Então, nós vamos ter o ponto 0, ponto 1 e assim por diante até o ponto 4. E nas linhas nós vamos ter a mesma coisa, o ponto 0, ponto 1 e assim por diante até o ponto 4. E essa matriz vai conter para a gente a distância entre todos esses pontos. Então, ela vai ser nossa matriz, vou chamar de distância. Então, o que vai acontecer? Eu vou sempre calcular a distância de um ponto para o outro e colocar o resultado nessa matriz. Aqui na primeira linha, na primeira coluna, nós estamos calculando a distância do ponto 0 para o ponto 0. Essa distância sempre será, ou seja, a distância saindo de um ponto para ele mesmo, sempre será 0. Só que nós temos um problema. Como o nosso programa sempre calcula a menor distância entre os pontos para saber para onde que ele está indo, o que pode acontecer? Se a gente deixar esse valor aqui como 0, ele pode simplesmente ficar saindo de um ponto e voltando para ele mesmo, sem nunca realmente fazer as entregas que a gente precisa. Então, o que acontece? Nós vamos precisar, ao invés de colocar 0 nessa distância, nós podemos colocar um número muito grande. Então, a gente pode colocar 9, 9, 9, 9, enfim, um número infinitamente grande que vai ser desproporcional ao restante da tabela. Ou a gente poderia fazer também uma exceção dentro do nosso programa, talvez colocando um if para retirar o valor 0 dos valores possíveis. Ok? Por enquanto, eu vou deixar só 0 para facilitar aqui para a gente. Mas quando a gente vai fazer um programa realmente, a gente vai ter que tratar esse valor aqui. Então, o que nós fazemos agora? Toda a diagonal principal vai ser preenchida por zeros. Por quê? A diagonal principal é justamente onde todos os valores das linhas vão ser igual aos valores das colunas. Ok, então isso significa que nós vamos ter que tirar toda a diagonal principal do nosso programa quando a gente estiver calculando. O que nós precisamos fazer agora? Agora nós vamos preencher o restante dos valores. Então, de 0 para 1 vai ter uma distância, vou dizer aqui x. E aí de 0 para 2 vai ter uma distância y, de 0 para 3 vai ter uma distância z, de 0 para 4 vai ter uma distância, sei lá, pode ser a. E a gente vai preenchendo essas distâncias aqui em toda a nossa matriz. Na coluna, a distância vai ser a mesma. Só que tem uma questão. Alguns problemas fazem questão de dizer que o tempo de ida de um ponto para o outro é diferente do tempo de volta. Isso acontece em muitos casos porque a gente está tratando de cidades de verdade. Então, o que acontece? Às vezes, para sair do ponto A para o ponto B, você pode pegar um caminho que é mais curto, só que ele é de mão única. Ou seja, quando você está no ponto B para o ponto A, você não pode voltar pelo mesmo caminho que você fez. Então, você teria que, por exemplo, pegar um caminho alternativo que demoraria mais tempo. Então, quando isso acontece e o nosso problema especifica isso, aí a nossa matriz de distância vai ser diferente.
Nesse caso, a gente está lidando apenas com um caso mais simples. Então, a gente não vai levar isso em consideração. Ok, depois disso, a gente vai preencher toda a nossa matriz. Nós já vamos estar meio passo para terminar o nosso algoritmo. O que nós precisamos fazer agora? A gente precisa tomar cuidado com uma coisa. Digamos o seguinte: eu tenho meu ponto aqui de origem e eu tenho meu ponto 1. E para demonstrar, eu vou falar que meu ponto 2 está muito longe do ponto 0 e do ponto 1. Vou chamar esse ponto aqui de ponto 2, esse ponto aqui é o ponto 1, e esse aqui vai ser o ponto 0. O que acontece? Quando eu sair do meu ponto 0 para o meu ponto 1, e eu calcular a distância, vai acontecer uma coisa. Eu vou ver que a distância para voltar para o ponto 0 é muito menor do que a distância de seguir até o ponto 2. Isso vai, e isso vai causar um problema para a gente. Por quê? Porque, porque quando ele perceber que é muito mais vantajoso ele voltar do ponto 1 para o ponto 0, ele nunca vai seguir o caminho que é maior, certo? Porque ele está sempre pegando o menor caminho. Então ele nunca vai seguir esse caminho aqui, que é o caminho que a gente queria que ele fizesse. E ele vai ficar nesse loop para sempre. Então o que a gente precisa fazer para evitar isso? A gente precisa fazer o seguinte: nós vamos ter, além da nossa matriz, uma lista, eu vou chamar aqui de L, que vai conter todos os pontos que a gente já visitou. Então, quando a gente sai do ponto 0, a gente não pode retornar para ele até que tenhamos completado todas as outras entregas. Então, essa lista aqui vai ser uma lista contendo os pontos que já visitamos. Então, ele saiu do ponto 0, foi para o ponto 1. Por conta disso, ele não pode nem do ponto 1 voltar para o ponto 0 e nem novamente voltar para o ponto 1. Então, como nós só temos 3 pontos nesse exemplo, para ele, o único ponto válido vai ser o ponto 2, mesmo que a distância para esse ponto seja muito grande. Tá? Vou colocar aqui o mais para falar que é muito grande. E depois que ele visitar o ponto 2, a nossa lista de entregas vai estar completa e o nosso programa vai acabar. Então, é basicamente isso que a gente precisa para o nosso algoritmo. Nós precisamos de uma matriz contendo os custos de um ponto para o outro e uma lista contendo os pontos já visitados. Dito isso, agora a gente pode ir para o nosso compilador para ver o algoritmo funcionando na prática. Ok, agora está aqui no nosso compilador e a gente vai precisar, antes de começar o nosso programa, de algumas informações. Nós vamos precisar de uma matriz. Eu vou fazer ela com 2 colunas e ela vai conter para mim as coordenadas x e y dos meus pontos. Como eu estou usando distância, essa vai ser a minha forma de calcular realmente a distância de um ponto para o outro. Depois disso, a gente vai ter uma segunda matriz contendo a distância entre cada um dos meus pontos. Nesse exemplo aqui, eu vou ter só 3 pontos, então vai ser uma matriz 3 por 3. E eu preciso calcular a distância entre essas matrizes aqui. Lembrando que a coluna principal, nós vamos ter que fazer alguma forma de remover ela do nosso programa. Porque a gente não quer que o nosso entregador fique preso num loop eterno, saindo de um ponto e voltando para ele mesmo. E nós vamos preencher o restante das informações com realmente as distâncias que a gente precisa para resolver o nosso algoritmo. Então, nós vamos ter aqui algumas distâncias. Certo. E agora, depois disso, a gente vai precisar de uma lista, pode ser um vetor, e ele vai conter todos os pontos já visitados. Então, ele vai começar vazio, e conforme a gente for visitando pontos, a gente vai preenchendo ele com pontos. Certo? Ok. Então, vamos começar primeiramente pela nossa matriz de coordenadas. Eu vou usar aqui coordenadas do tipo float e vou falar que a minha matriz chama coordenadas. Minha matriz de coordenadas vai ter
3 linhas e 2 colunas, porque eu só quero fazer 3 pontos de exemplo aqui, para não ficar muito grande. Então, eu vou colocar aqui 3 e 2. Minha matriz vai ser igual ao seguinte. Eu vou ter meu ponto inicial nas coordenadas 0 e 1. Meu segundo ponto nas coordenadas 2 e 3. E o último ponto nas coordenadas 0 e 2. A gente pode, inclusive, talvez, colocar mais um ponto aqui e fazer mais um par de coordenadas, talvez aqui 1 e 2, por exemplo. Ok, então nossa primeira parte do programa já está feita, que é pegar as coordenadas. A gente também podia fazer um for, né, para ir preenchendo essa matriz de coordenadas aqui com as coordenadas que o usuário digitasse. Eu não vou fazer isso para poupar um pouco de tempo, mas saibam que é uma possibilidade também. Só que o problema é que se esse número aqui for muito grande, vai ser muito pouco prático o nosso usuário digitar. Então, depois de feito isso, nós vamos precisar de uma variável para ser a nossa matriz de distância. Eu vou falar que essa variável se chama distância e ela vai ter 4 por 4 elementos. Por que 4? Porque é o número de pontos que a gente tem aqui, certo? Então, vou inclusive apagar isso aqui. Então, a matriz 4 por 4 que começa vazia. E nós vamos precisar, por último, da nossa lista de pontos já visitados. Eu vou falar, ao invés de fazer float, eu vou fazer int, porque os índices dos pontos são números inteiros, e vou dizer que essa variável se chama visitados. Ela vai ter tamanho 4, porque nós temos 4 pontos, e eu vou começar tudo em -1. Por que eu quero que esse vetor tenha todos os valores inicializados em -1? Pelo seguinte motivo. Como a gente vai preencher ele de acordo com os pontos que a gente for visitando, se eu deixasse ele aqui vazio, eu teria na minha memória, se eu deixasse ele assim, eu teria na minha memória, dentro do meu vetor, alguns elementos aleatórios que estão lá no meu computador. Como eu não quero que isso aconteça, eu vou sobrescrever esses elementos. Então, eu vou colocar tudo para -1. E aí, quando eu for verificar se o número já está visitado ou não, eu vou ver se ele tem -1 na posição. Então, ao invés de ficar me preocupando com o valor que está dentro da minha memória, eu vou simplesmente verificar se tem -1 no meu vetor ou não. E aí é muito mais fácil da gente lidar com esse problema. Ok, então a primeira coisa que a gente precisa fazer é calcular a matriz de distância. Para isso, a gente vai precisar usar algumas funções, como por exemplo a raiz quadrada. Para usar essas funções, que geralmente têm a ver com matemática, a gente faz uma importação da biblioteca math.h. Essa biblioteca contém várias funções como raiz quadrada, potenciação, e a gente vai usar essas funções aqui no nosso programa, certo? Então, tudo bem. O que nós vamos fazer agora? Ao invés de calcular tudo dentro da minha função main, eu vou criar uma outra função. Eu vou chamar essa função de float, e o nome dessa função vai ser calcular distância. Como a gente está calculando a distância entre dois pontos, a gente vai precisar receber alguns parâmetros. Nós vamos precisar receber as coordenadas x e y do ponto 1, eu vou falar que é x1, y1, e nós vamos precisar receber as coordenadas x e y no ponto 2, que eu vou falar que é x2, y2. E todas as coordenadas são do tipo float. Por que elas são do tipo float? Porque nossa matriz de coordenadas é do tipo float. Aqui, por coincidência, eu coloquei números inteiros para as coordenadas, mas lembrando que coordenadas elas podem ter qualquer valor real, ok? Então, o que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou usar minha função raiz quadrada da biblioteca math.h para calcular a distância entre o ponto 1 e o ponto 2. Antes de fazer isso, eu preciso calcular alguns outros valores. Quais são esses valores? Eu preciso calcular o delta x, que é x1 menos x2, o delta y, que é y1 menos
y2, elevar esses números ao quadrado, somar eles e depois tirar a raiz quadrada. Então aqui, primeiramente, eu vou ter uma variável float, eu vou chamar de dx, vai ser meu delta x, e ele vai ser igual a pole, que é minha função de elevação, ou seja, minha função de potenciação. E o que eu vou colocar dentro dele aqui? Eu vou colocar x1 menos x2 elevado ao quadrado. Aqui o que ele vai fazer? Ele vai, dentro da função de potência, fazer x1 menos x2, vai pegar esse valor, e o número que eu coloquei aqui depois como segundo parâmetro para a função pole é o número pelo qual ele vai levar essa diferença aqui. E eu vou fazer a mesma coisa para as minhas coordenadas y. Vou criar uma outra variável chamada dy, que vai ser igual a pole y1 menos y2, também ao quadrado. E agora eu preciso tirar a raiz quadrada da soma de ΔX com ΔY e retornar esse valor para o meu programa main. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar return a raiz quadrada de dx mais dy. Aqui eu não estou colocando esse valor dentro de uma variável e depois retornando. Eu estou retornando esse valor aqui direto, ok? Então, o que vai acontecer? Eu vou receber os pares de coordenadas de cada ponto, vou calcular ΔX e ΔY e já vou retornar a distância, que é a raiz quadrada da soma desses dois valores aqui. Então, aqui na minha função main, como é que eu vou usar esse valor, por assim dizer? Eu vou fazer um for, ele vai começar em 0 e vai percorrer até 4, que é o tamanho da nossa matriz, e vai sempre aumentando de 1 em 1. Isso para o índice da linha. Para o índice da coluna, a mesma coisa, porque a nossa matriz é uma matriz quadrada, ou seja, ela tem a mesma quantidade de linhas e de colunas. Então, nosso J começa em 0, percorre quanto for menor do que 4 e sempre aumenta de 1 em 1. Agora, aqui dentro, a gente vai começar a preencher a nossa matriz de distância. Nossa matriz de distância na linha I, coluna J, vai ser igual ao quê? Ela vai ser igual a calcular distância. E nós agora precisamos passar os pares de pontos. O que acontece? A nossa matriz de coordenadas tem dentro dela os nossos pontos, certo? O que vai acontecer? Aqui eu vou passar nossa matriz de coordenadas na posição I, ou seja, ele vai pegar aqui primeiro o ponto I, certo? Então, por exemplo, digamos que aqui meu I seja 0. Eu vou na minha matriz de coordenadas e vou pegar o ponto de índice 0. Quando meu I for 2, eu vou vir na minha matriz de coordenadas e pegar o ponto cujo índice seja 2, e assim por diante. E vou pegar na primeira, e como a minha primeira variável representa a coordenada x, eu estou pegando aqui a primeira coluna, certo? Que representa a minha coordenada x. Na segunda coordenada é a coordenada y desse mesmo ponto. Então, vou pegar minha matriz de coordenadas na posição I, na coluna 1, certo? Que é a minha coluna onde está a coordenada y desse mesmo ponto. Se eu continuasse botando dessa forma aqui, ia dar certo, só que ia ficar bem grande e ia ficar difícil de visualizar. Então, o que eu vou fazer ao invés disso? Eu vou apagar aqui. E aqui é só para questão de didática, ok, gente? Na casa de vocês podem fazer da forma que vocês quiserem. E eu vou fazer variáveis ao invés disso. Vou fazer x1 igual a coordenadas i, 0, y1, que vai ser igual a coordenadas i, 1. Pronto, aqui eu estou pegando o primeiro par de coordenadas. E agora eu vou fazer a mesma coisa para o segundo par. Só que vai ter uma diferença. Ao invés de pegar do índice i, eu vou mudar para o índice j. E aqui eu vou pegar a coordenada x, que está na primeira coluna, e a minha variável y2 vai ser coordenadas no índice j na posição 1,
que é onde está a minha coordenada y nesse ponto aqui. Por que j? Porque a gente vai sempre fixar o primeiro ponto e depois calcular a distância de todos os outros pontos para esse ponto aqui, certo? Quando a gente terminar de calcular todas as distâncias para esse ponto em específico, aí sim nós vamos trocar o ponto quando esse for aqui acabar, e aí sim nós vamos mudar a coordenada que está fixada aqui, ok? E aqui dentro da minha função calcular a distância, eu vou passar x1, y1, x2, y2, que é a mesma ordem que está ali em cima. Só que aqui eu preciso tomar cuidado com uma coisa. Lembra que eu falei que a gente não pode calcular a distância de sair de um ponto para ele mesmo. Ou seja, do ponto zero, saindo do ponto zero e chegando no próprio ponto zero. A gente não pode calcular essa distância, porque essa distância vai ser zero. E como a gente vai pegar sempre a menor distância, o que vai acontecer? Ele vai sempre ficar saindo e entrando no mesmo ponto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar que caso o meu índice I seja igual ao meu índice J, o que vai acontecer? Ao invés de fazer esse código aqui, eu vou falar que distância IJ é igual a um número muito grande. Vou colocar aqui vários 9. E caso contrário, ou seja, se I for diferente de J e os pontos forem diferentes, aí sim eu vou calcular as distâncias. E vou colocar aqui dentro. Então, agora a gente já cuidou desse problema. Eu vou comentar aqui que esse if retira os pontos problemáticos. E aqui termina o condicional. Sempre comenta o código, tá, gente? Para não ficar confuso. Então, aqui acabou meu primeiro for. For j e for i. Então, depois de eu sair desse for aqui, eu já vou ter a minha matriz de distância completamente preenchida. Seja com 9999, lá nos meus valores, onde a minha coluna é igual à minha linha, ou seja pelos valores das distâncias reais. Se a gente quisesse, a gente podia, inclusive, imprimir a nossa matriz para a gente ver se está funcionando. Eu vou fazer isso aqui e depois eu vou apagar para não ficar confuso o nosso código. A gente está fazendo isso aqui só para teste, tá? Então, j é menor do que 4, j mais mais. As duas variáveis são do tipo inteiro. E dentro eu vou simplesmente imprimir uma variável do tipo float. Eu vou colocar duas casas decimais só. E vou imprimir distância na posição i, j. E saindo desse for aqui, eu vou quebrar a linha para não ficar uma linha colada na outra. E aqui eu vou dar um espaço. Então eu vou rodar o programa para a gente ver se ele calculou as distâncias. Ok, gente, terminou de compilar o nosso programa, mas eu preciso fazer um aviso. Aqui na linha do if estava assim, i igual a j. Fazendo dessa forma, não vai dar nenhum erro na hora de compilar, só que vai dar um erro lógico, porque a gente está atribuindo j para i dentro do if, ok? E aí a nossa matriz não ia sair dessa forma aqui, ia sair de uma forma toda esquisita. Para consertar isso, a única coisa que eu precisei fazer foi colocar mais um igual, que agora sim, dessa forma ele está comparando i com j, ok? E aí, depois de fazer essa alteração, foi só rodar o código e ele saiu a matriz da forma que a gente queria. Como a gente já sabe que está funcionando agora, a gente podia inclusive apagar esse for aqui, porque a gente não realmente quer saber a matriz de distância. A gente quer realmente apenas saber quais são os pontos e a ordem dos pontos que o nosso entregador, que o nosso usuário vai perseguir. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer o seguinte. Agora nós precisamos calcular a menor distância
para cada linha, certo? Como nós estamos saindo do ponto zero, nós vamos fazer o seguinte. Primeiramente, nós estamos saindo do ponto zero para, por exemplo, o ponto 2, que é o ponto que visivelmente tem a menor distância. Então, eu vou colocar aqui dentro de um comentário, sair do ponto zero e ir para o ponto 2. Uma vez que eu sair do zero para o ponto 2, o que vai acontecer? Eu vou do ponto 2, ou seja, ao invés de vir para a primeira linha, eu vou direto para a segunda linha, para a linha de índice 2, ok? E aí o que vai acontecer? Eu não posso voltar para zero. Eu tenho que ir para outro ponto. Como a gente vai ficar sempre fazendo isso, eu não vou usar um for, ok? Ao invés disso, eu vou usar um while. E o que vai acontecer com esse while aqui? Eu vou fazer uma condição que diga que quando visitados já tiver todos os meus pontos ali dentro, o que vai acontecer? Eu vou sair desse while aqui. Então, eu vou criar uma variável qualquer chamada parada e vou falar que ela está igual a zero. E eu vou rodar meu programa enquanto parada for igual a zero. E no final do meu while, eu vou percorrer o vetor de visitados e vou ver se eu já visitei todos os pontos, ok? Como é que eu faço isso? Bem simples. Eu vou verificar se ainda tem algum valor menos 1 aqui dentro. Então, o que eu vou fazer? Int igual a zero, int i igual a zero, e enquanto for menor do que 4, nós vamos sempre aumentando o índice de 1 em 1. E eu vou perguntar se visitados na posição i é igual a menos 1. Se for, eu já posso, inclusive, sair desse meu for aqui, porque eu sei que eu ainda não terminei de visitar todos os clientes. Caso contrário, o que eu posso fazer? Eu vou vir aqui, criar uma variável pontos visitados, que vai começar em 0. E eu vou falar que pontos visitados vai receber 1. Ou seja, toda vez que eu percorrer um ponto aqui nesse for que já tiver sido visitado, essa variável aqui ela vai aumentar o valor em 1. E aí no final desse for aqui, se pontos visitados for igual a 4, a gente fala que parada é igual a 1. E quando ele voltar para o topo do meu while, ele vai parar de rodar o programa. Por que igual a 4? Porque nesse caso ele vai ter percorrido já todos os meus pontos. Ok. Então essa aqui é a nossa condição de parada. Nós precisamos agora fazer a lógica para percorrer os pontos propriamente ditos, ok? Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou ter que fazer toda a lógica de mudar os pontos entre o ponto que eu estou atualmente para o próximo ponto que eu estou chegando. Então, eu vou precisar de duas coisas: o ponto atual e o próximo ponto, ou seja, o ponto do qual eu estou saindo e o ponto no qual eu estou chegando. Para fazer isso, eu vou criar aqui uma variável aqui fora chamada ponto atual e ela vai ser igual a zero. Por que zero? Lembrando que zero é a posição no meu vetor de coordenadas, na minha matriz de coordenadas, que tem a posição do ponto inicial, ou seja, o ponto no qual o meu entregador está saindo primeiramente. Pode ser um depósito, pode ser a empresa, pode ser qualquer coisa que você queira representar, ok? Então, o que eu vou fazer? Dentro do meu while, como a gente quer sempre imprimir como ele está se deslocando, eu vou imprimir primeiramente o ponto atual. Eu vou botar %d, vou fazer uma setinha, porque depois dessa setinha aqui, vai ficar o próximo ponto, que é o ponto no qual ele está chegando. E vou imprimir ponto atual. Só que fazer simplesmente isso não vai bastar, porque a gente não está atualizando o nosso ponto atual, ok? O que nós vamos precisar fazer agora? A gente vai precisar calcular a distância entre o ponto atual e os outros pontos que a gente pode chegar a partir dele. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer o seguinte: vamos criar uma função
chamada menor distância. E o que essa função vai fazer para a gente? Ela vai achar dentro da minha linha distância aqui. Ela vai achar a menor distância dentro de um vetor que a gente vai passar para ela. Qual vai ser o vetor que a gente vai passar para ela? A gente vai passar o vetor correspondente à linha da nossa matriz de distâncias no ponto atual. Ou seja, se o nosso ponto atual é 0, a gente vai passar para essa função aqui a linha 0 da nossa matriz de distâncias. Como a linha 0 da nossa matriz de distâncias é um vetor do tipo float com 4 posições, o nosso único parâmetro vai ser um vetor float com 4 posições. E o que nós vamos fazer dentro dessa função? É bem simples, a gente vai basicamente fazer a lógica de encontrar o menor número. E nós vamos retornar o índice ao invés do número, porque a gente não está realmente preocupado com a distância para o próximo ponto, a gente está preocupado em si com o próximo ponto que a gente está indo, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vou criar uma variável chamada índice menor, e o valor inicial da minha variável índice menor vai ser 0. Por quê? Porque se em todo o meu vetor, em todas as outras posições, os números forem maiores do que o número na posição 0, eu vou simplesmente retornar o índice menor, que vai ser 0. O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos criar um for. Ele vai começar em int i igual a 1. Por que igual a 1? A gente não precisa percorrer 0, porque 0 já está aqui por padrão. Depois de falar que int i é igual a 1, a gente vai percorrer enquanto i for menor do que 4, porque 4 é o tamanho do nosso vetor, nós vamos sempre aumentando o valor de i de 1 em 1. Feito isso, a gente vai basicamente se perguntar se o nosso vetor na posição i é menor do que o nosso vetor na posição índice menor. Se isso for verdade, então a posição que estava em índice menor vai ser atualizada para a posição i. E é basicamente isso. Depois de fazer isso, a gente vai simplesmente retornar lá para o nosso programa lá embaixo o valor de índice menor, que agora contém a posição do nosso vetor que tem um menor valor, uma menor distância. Então aqui embaixo, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter uma variável inteira chamada próximo ponto. Ela é inteira porque ela vai receber o índice aqui de cima. E o valor dela vai ser o valor retornado pela nossa função menor distância, passando para menor distância, float. E como parâmetro, a gente vai passar a nossa matriz de distâncias na posição ponto atual, na linha ponto atual. Isso aqui vai passar basicamente para a nossa função menor distância, todas as distâncias do ponto atual para os demais pontos, ok? Depois que a gente calcular, a gente quer retirar ponto atual da consideração para os próximos pontos, porque a gente não quer retornar para ele. Então, como é que a gente vai fazer isso? Da mesma forma que a gente retirou a diagonal principal, falando que é um número bem alto, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, eu estou copiando esse número grande aqui, vou fazer um for, ele vai começar int i igual a 0, int i menor do que 4, e vai sempre aumentando de 1 em 1. E o que vai ter dentro desse for aqui? Eu vou ter minha variável distância na posição i, na coluna ponto atual. Isso aqui vai ser igual a 99999. E eu vou ter o contrário também, porque eu estou querendo apagar tanto a possibilidade de sair novamente de ponto atual, quanto de chegar em ponto atual. Então, tanto a linha quanto a coluna vão ser fixados em 999. Então, o que a gente faz agora? Depois disso, a gente vai atualizar o valor de ponto atual, o valor que a gente acabou de calcular, que é o próximo ponto. Ou seja, o índice do ponto atual vai mudar. Então, quando ele chegar aqui embaixo, o que vai acontecer? Ele vai subir aqui em cima e vai ver que ponto atual agora mudou, vai imprimir o novo valor de ponto atual e vai repetir
o processo. Agora nós precisamos fazer uma última coisa antes do nosso programa acabar. Aqui em cima, eu vou sempre falar que o nosso vetor de números visitados, de clientes visitados aqui em cima, na posição do ponto atual, ou seja, se meu ponto atual for 0, então vai ser índice 0. Se meu ponto atual for 2, vai ser índice 2 e assim por diante. Na posição ponto atual, ele vai ser igual a 1. Aqui eu estou colocando igual a 1 simplesmente para dar uma diferença aqui quando ele for comparar o menos 1. Você poderia colocar 0, qualquer número que você quisesse, ok? Feito isso, ele vai perceber aqui que o nosso vetor mudou de posição, que o nosso vetor mudou de valor, e na próxima vez que ele comparar na nossa condição de parada, a nossa variável pontos visitados vai receber mais 1, porque a gente acabou de visitar mais um ponto. Depois disso, nosso programa está basicamente feito. Aqui no final, eu vou simplesmente imprimir 0, porque depois de percorrer todos os pontos, a gente vai retornar lá para o nosso problema, lá para o nosso depósito, né? Para o nosso ponto de partida. Então, é basicamente isso. A gente pode rodar o programa. Perdão, rodando aqui o programa, percebi que faltou o ponto e vírgula depois do i menor do que 4. Estava só uma vírgula aqui. Agora sim a gente pode rodar o programa e a gente pode ver que ele resolveu o nosso problema e deu para a gente aqui a ordem dos pontos que a gente tem que seguir. Então isso aqui é muito útil, certo? Se fosse uma matriz com 400 pontos, esse mesmo programa também resolveria o problema. Então, eu só não fiz com 400 pontos, obviamente, porque senão ia ficar muito grande aqui em cima, ok? Então, mas a lógica é a mesma. Se você tiver um número maior de pontos, a única coisa que vai mudar vai ser a sua matriz de coordenadas e a matriz de distâncias e o vetor de números visitados, de clientes visitados. Você também vai ter que fazer algumas alterações aqui nas funções, por exemplo, aqui de 4 seria 400 e aqui nos for, em vez de 4 também seria 400. E assim por diante. Mas a lógica é a mesma, o programa vai sempre ser o mesmo. No final, a gente pode perceber que ele saiu do ponto 0, que era o nosso ponto inicial, foi para o ponto 2, depois do ponto 2 foi para o ponto 3, e depois, por último, foi para o ponto 1, antes de retornar para o ponto 0, que é basicamente isso que o nosso programa se propôs a mostrar, ele percorrendo todos os pontos e depois voltando para o ponto 0. A gente pode, inclusive, trocar alguns pontos de posição, por exemplo, a gente viu que ele foi do ponto 0 para o ponto 2, que é esse ponto aqui. A gente pode trocar de posição e ver se vai mudar aqui em cima. Então, como ele saiu do ponto 0 para o ponto 2, agora a lógica seria que ele vai sair do ponto 0 para o ponto 3, porque a gente trocou o ponto 2 de posição do 2 para o 3. Então, vou rodar aqui o mesmo programa e a gente pode ver que foi isso mesmo que aconteceu. Como a gente trocou o ponto de posição, ele mudou aqui de 2 para 3 e fez a correspondência do restante dos pontos. Então, é basicamente isso, gente. O programa é um programa bem útil para resolver problemas de logística e outros tipos de problema também, é claro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê um like se vocês gostaram, deem dislike se vocês não gostaram desse formato de vídeo. Comentem aí embaixo com sugestões e se inscrevam no canal para não perder as próximas aulas, ok? Então é isso. Até mais.